Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. E aí, galera, como vocês estão? Eu tô gripada. Sempre gripada, sempre com dor de cabeça, sempre deprimida, sempre com dor de garganta, mas sempre esse raio de luz na vida de vocês. Ai, gente. A minha saúde física tá ok, é só a alma que é o problema. A alma o trabalho tirou, mas nós estamos aqui no podcast para recuperar nossa alma, gente, porque quando a gente grava podcast e se encontra com vocês, fica tudo melhor na nossa Nossa, semana. é verdade mesmo, é o que alegra o meu humor, é o ponto alto da semana, é gravar. É a gravar, porque daí a gente fala várias besteiras, daí começa a gravar, daí fala mais besteiras, Sim. daí fala da vida dos outros e esquece um pouco da nossa vida. O que é bom? É gostoso. É gostoso. Infelizmente, o que a gente fala aqui não é tão gostoso. Não. Mas a gente aprende várias lições. E são temas que, de um jeito ou de outro, ensinam a gente, tipo, um pouco mais sobre como o mundo funciona e sobre como as pessoas funcionam. E, às vezes, até um pouco sobre a gente mesmo. Trabalha um pouco nossa empatia, Sim. trabalha um pouco nossa compaixão, Nossa, sim. nossas perspectivas. Então vira uma grande terapia. Por isso que a gente gosta de gravar e vocês gostam de ouvir. Sim, e esses últimos casos, principalmente que eu tô fazendo, os meus roteiros, estão me fazendo pensar muito até sobre relações familiares no Brasil mesmo. Né? Porque tem muito no Brasil essa questão de uma romantização de relações familiares. Uhum. Mas com os últimos casos que eu venho feito, e eu não sei, realmente, gente, isso eu não sei, eu vou jogar pra vocês. Eu quero saber de verdade o que vocês acham, até porque, né, vocês vão ter uma visão, cada um tem as suas experiências, então as visões vão ser diferentes. Eu não sei mesmo se é uma questão que está pior agora ou se sempre aconteceu, só que agora tipo, os veículos de comunicação e a internet fazem com que a gente fique sabendo. Uhum. Mas tem saído tanto caso de envenenamento familiar no Brasil, tanto caso, tanto que eu estava comentando com o pessoal do Telegram, que eu estava escrevendo esse roteiro que eu vou fazer hoje, né? Uhum. E enquanto eu comentei desse caso, como o pessoal do Telegram falaram, já que você... Olha, inclusive, e me mandaram um link de mais um envenenamento que tinha acontecido naquele dia. Eu não lembro de ter tanto envenenamento no Brasil assim. Eu tô um pouco chocada mesmo. Eu não sei, eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que depois da pandemia e do cenário político mega polarizado, as coisas ficaram mais tensas, as coisas pioraram? Porque assim, eu sei que, por exemplo, eu não sei nem depois se você quiser cortar isso, corta. Mas eu sei que o bolsonarismo separou famílias. Sim. Então, eu não sei se pode ser um reflexo, se as coisas ficaram mais tensas com isso, mais a pandemia, ou se sempre foi assim, na verdade, eu só tô vendo. Não sei, o que vocês acham? Me contem. É porque antes a polarização era você é de direita, eu sou de esquerda, a gente se conversa, tá tudo bem. No Porque máximo, rola uma conversa mais exaltada no bar, mas né? assim, era porque normalmente era sobre economia, sobre impostos, entendeu? As diferenças eram sobre política. Hoje em dia as conversas, né, as brigas são o Lula fez pacto com Satanás, sabe? Então, tipo, o Bolsonaro comia criancinhas. Então a gente, tipo, começa umas teorias de conspiração e umas fake news, umas coisas absurdas, e principalmente o bolsonarismo virando uma seita, operando como uma seita, acaba deixando todo mundo exaltado. Mas eu não acho que tenha sido isso, porque se você vê os casos de envenenamento, não são por política. Eu acho que simplesmente o acesso a certas substâncias aumentou, ou com a internet foi facilitado, e as pessoas estão cada vez mais egoístas e mais amargas. Sei lá. O que vocês acham, gente? Conta pra gente. Mas bem, gente, como vocês já devem saber pelo nome desse episódio, né? Eu trouxe para vocês um segundo caso nacional extremamente pedido, extremamente complexo, extremamente midiático, que inclusive vocês pediram nos comentários do caso da Daisy Moura dos Anjos. Exato, mais um caso tóxico, literalmente tóxico. Sim, porque hoje a gente vai falar sobre os envenenamentos em série do Piauí, que é uma história que eu acho que se pá é pior que a da Daisy. Eu não sei como. Ai, meu Deus. Consegue ser pior que a da Daisy.
Como? Mas não sei, vou deixar pra vocês votarem qual vocês acham que é pior, vamos ver. Isso. As fontes que eu usei pro meu roteiro foram a CNN, o Estado de São Paulo, o G1, Agência Brasil, Iconografia da História, Cidade Alerta, Cidade Verde, TV GP1, TV Costa Norte, Domingo Espetacular, a Wikipedia e o Terra. Temos fontes. Temos fontes. E, gente, eu quero reforçar que é uma história confusa. Essa história ainda não foi encerrada. E que algumas informações diferem de fonte para fonte. Quando surgirem informações que sejam diferentes umas das outras, eu vou mencionar as diferentes versões aqui. E como esse caso está em andamento, também é possível que o número de vítimas aumente, tá? Mas eu vou falar disso mais para frente. É um caso com duas partes, como sempre, né? Os nossos apoiadores recebem a parte 1 no domingo, na verdade, né? E a parte 2 na quarta. E para todo mundo vai sair em 2 segundas seguidas. E a primeira coisa que eu quero deixar claro, assim, vamos falar do cenário, né? E por que eu quero deixar o cenário meio claro? Porque eu senti, é uma opinião pessoal minha, vocês fiquem à vontade para discordar, não é um fato, mas eu senti que a cobertura desse caso foi feita de uma forma um tanto quanto preconceituosa por alguns veículos. Por quê? Essa história acontece na cidade de Parnaíba, no Piauí. Mas, e em alguns lugares é dito, tipo, o caso é narrado como se fosse, assim, no meio do nada. Como se fosse um caso que aconteceu numa casinha no meio do sertão, assim. Quando, na verdade, Parnaíba é a segunda maior cidade do estado, atrás apenas de Teresina, com uma população de 162 mil pessoas, tá? De acordo com o censo de 2022. E por que eu quero deixar isso bem claro? Porque esse caso é descrito, quando você pega assim, resumos do caso, percepção do caso, fala-se muito que é um crime que ele decorre, é um crime basicamente social, porque é um crime decorrente de uma situação de pobreza extrema. E não é bem assim, tá, gente? Existia pobreza, sim, mas não é só isso. Eu acho que essa opinião sobre o caso também é fruto dessa visão um tanto quanto preconceituosa e que isso afeta a percepção que o caso está tendo na mídia e pelas pessoas em geral. É porque a nossa grande mídia é do Sudeste. Exatamente. E a gente vê a gente vê o Sudeste e alguns lugares do Nordeste, como o Brasil, Brasília, e o resto não existe. No Sudeste exato. a gente vê o Brasil como até a Bahia. Sim. E depois o resto é tipo essa terra que a gente não conhece, é tudo muito místico. É isso. É assim que a gente trata mesmo, assim, não tô falando pessoalmente, tô falando a impressão que o Sudeste tem, o preconceito que a gente tem com as outras regiões do Brasil é bem essa. E eu vi, quando me sugeriram esse caso que a galera tava comentando muito, eu fui procurar e eu passei por alguns canais do YouTube, que eu acabei não usando de fonte, mas quando eu tava olhando, eu via as pessoas que moravam na região comentando, tipo, nossa, gente, a cidade é grande, é uma cidade universitária, por que vocês estão falando como se fosse... No meio do nada, né? Então eu quis deixar isso claro, por quê? E, gente, eu também quero reforçar uma coisa, porque senão, né, pra ninguém achar que eu falei que eu disse outra coisa, não me cancelarem. Eu não estou dizendo que a questão financeira não era um problema. Mas eu quero dizer que é uma questão muito mais complexa do que a questão financeira. Tá. E se vocês tiverem um pouquinho de paciência, vocês vão entender por que eu tô falando isso, tá? Tá. Enfim, findo esse disclaimer, a gente tem... Eu tô feliz. Tá bom. Disclaimer. Disclaimer. Vamos para os personagens envolvidos nessa tragédia. Gente, olha, eu não quero... É um caso sério, tá? Eu vou parar... Mas assim, o nome do protagonista, de um dos protagonistas, é Francisco de Assis Pereira da Costa. Que nome amaldiçoado! Nossa, gente, que nome amaldiçoado mesmo. Eles são homônimos. O que aconteceu com esse nome? Não sei, mas para evitar confusão com o maníaco do parque... eu vou e porque é o jeito como ele era chamado entre os amigos e conhecidos e parentes e whatever, eu vou chamar ele de Assis, tá? Tá. A gente tem a esposa dele, a Maria dos Aflitos. A gente tem também a Francisca Maria Silva, de 32 anos, filha da Maria dos Aflitos, mas não filha do Francisco, tá? Era filha dela só. Tá. A gente tem os 5 filhos da Francisca, que são
o Igno da Vida Silva, de 1 ano e 8 meses, a Lauane da Silva, de 3 anos, a Maria Gabriela da Silva, de 4 anos, o João Miguel da Silva, de 7 anos, e o Ulisses Gabriel da Silva, de 8 anos. A gente tem também o Manuel Leandro da Silva, de 18 anos, que é irmão da Francisca, filho da Maria dos Aflitos, mas também não é filho do Francisco. Tá. A Lucélia Maria da Conceição Silva, ela também é Silva, mas ela não é parente deles. Tá. Ela tem 52 anos e é uma vizinha. E a gente tem a Maria Jocilene, também chamada de Josi, de 32 anos, que é outra vizinha e mãe de um menino de 11 anos. Tá. Algumas fontes, gente, dizem que a Josi tinha 41 anos, outras fontes dizem que ela tinha 32. De qualquer forma, a idade dela não é tão relevante para a história. Tem um único ponto que eu vou trazer, até que a gente vai discutir, mas pro crime em si, a idade dela não é relevante, tá? Tá. A Maria dos Aflitos tem 8 filhos. Desses 8, 6 residiam com ela. Então, ela tem os 6 filhos morando com ela, mais os 5 filhos da Francisca, os 5 netos. Meu Deus. São 13 pessoas morando numa casa, tá? É bastante, é muita gente. E é uma casa pequena. Não é um casebre, como dizem que era, porque também tem isso. A imprensa dizia, não necessariamente a imprensa, mas alguns lugares chegam a falar que eles estavam numa casinha de, 12 metros quadrados. Não era tão pequena assim, mas era uma casa pequena. Era uma casa de, simples, uma casa... Uma casa simples de um quarto, assim. Tá. Ficava, todo mundo dormia na sala e o casal ficava no quarto. Tá. O Portal Terra, tá, gente, diz que eram só 3 filhos que residiam com ela, com a Maria dos Aflitos, e que as outras pessoas na casa eram outros netos, filhos de outros filhos dela. Tá bom. De qualquer maneira, os nomes de alguns dos filhos da Maria dos Aflitos não são divulgados por uma boa razão. Então não dá pra gente ter certeza do grau de parentesco, mas eram 13 pessoas numa casa de um quarto. O que é muita gente. Muita gente, pouco espaço. E é uma situação que eu realmente não entendo direito por quê, porque assim, o filho mais novo da Maria dos Aflitos tinha 17 anos. A maioria eram pessoas adultas morando na casa. É falta de dinheiro pra mudar. Então, a gente vai discutir isso mais tarde. Você vai entender por que eu tô jogando Ah, esses tá. pontos. Pode parecer gente, realmente falta de espaço era um problema. Falta de dinheiro era um problema, mas tem outros fatores aí que, como eu falei, a gente vai discutir mais pra frente. Vocês vão entender por que eu tô julgando isso. Ah, entendi. O Francisco trabalhava fora, a Francisca também, e a Maria dos Aflitos dividia seu tempo entre a casa dela e a casa da Jocilene, a vizinha que eu comentei, né? Que a gente não tem certeza se tinha 32 anos ou 40. Tá. E por que ela dividia o tempo entre as duas casas? Porque a Jocilene, além de vizinha, era amante dela há 8 anos. Eita. E não só ela era amante, eu não diria que ela era amante, tá? Eu acho que eu chamaria ela de namorada. Ela é descrita como amante no sentido de parceira sexual, mas todo mundo sabia. Ah, tá. Tá, entendi. Então, assim, todo mundo sabia. E, inclusive, Francisco. Francisco não só sabia, como o Francisco veio depois. Ela estava com o Francisco há 5 anos. Quando o Francisco conheceu a Maria dos Aflitos, ela já estava com a Jocilene há 3 anos. Ah, tá. Eu tô perdida E um pouco. então... Tá, vamos lá, ó. Eu vou te explicar. Se você tá perdido, imagina os nossos ouvintes. Eu tive que ver, por isso que tem muita fonte, gente. Foi muito difícil. Eu tô tentando entender. ficar bem, eu tô tentando, te apoiar no que você tá fazendo, mas eu tô ficando cada vez mais perdida. Ó, você tem numa casa Maria dos Aflitos e o Assis. Vou chamar ele de Assis pra facilitar. Tá. Que são um casal. Esse casal mora numa casa com os filhos e os netos da Maria. Isso. E a Maria tem um relacionamento com a vizinha, a Jocilene. É um relacionamento que todo mundo conhece e, inclusive, o marido da Jocilene também sabia. Então, as duas eram casadas, mas elas também tinham... Com homens, mas elas também tinham um relacionamento. Sim. Tá. Aqui, algumas fontes dizem que a Jocilene ainda era casada quando essa história toda aconteceu, outras que ela tinha sido casada e não era mais. Fato é que qualquer que fosse o estado civil dela, em determinado momento, as duas mulheres eram casadas com homens e tinham um relacionamento paralelo e todo mundo sabia, tá, gente? Tá Os tudo filhos bem. sabiam,
os netos, todo mundo aceitava. No depoimento dele, inclusive, o Francisco diz que a Maria tinha crises de nervosismo frequentes e que quando essas crises aconteciam, ele mandava ela ir para casa da Josi. Ah, Que era como eles chamavam a Jocilene, né? Para ela aham. se acalmar, porque o Francisco diz, o Assis diz, quando ela tá muito nervosa, a Josi acalma ela. Então eu Ah, que mando ela para bom. casa da Josi porque ela volta bem. Ah, que bom. O Assis também conta que, às vezes, quando ele chegava do serviço, as duas estavam tendo relações íntimas no quarto deles. Ok. E que, quando isso acontecia, ele deitava na rede para preservar a privacidade das duas e esperava acabar. Mega moderno. Só que não. Mas Ah, depois a gente vai não? falar disso. O Francisco deixou muito claro também que ele nunca teve nenhum tipo de relação íntima com a Josi e que ele e a Maria não tinham relações íntimas há anos. Ah, O que eu acho um pouco esquisito até. Por quê? O Assis faz questão de deixar sempre muito claro que ele é, assim, o macho alfa da casa. Que ele é o aham. provedor da casa, que, muito embora ele não seja pai de nenhum dos 8 filhos da Maria, tá? E aqui eu também quero abrir um parênteses que algumas fontes dizem que a Maria dos Aflitos tinha 10 filhos e outros que ela tinha 8. Qualquer que seja o número real, o que a gente sabe com certeza é que pelo menos 2 dos filhos da Maria não viviam com eles na casa. Mas Tá. enfim, ele faz questão de deixar muito claro que, embora ele não seja pai de nenhum desses filhos, é ele que põe a comida na mesa, é ele que sustenta aquela casa inteira, que ele que é o homem da casa, ele sempre deixa isso muito claro. Por isso que eu estranhei um pouco no depoimento dele, ele ressaltar que ele não era íntimo dela há muito tempo. Uhum. Mas vamos levantar isso para depois, é um dos pontos que é um dos pontos de dúvida desse caso também. Em determinado ponto do depoimento dele, o Assis revelou também que ele tinha 2 filhos de um relacionamento anterior, um menino e uma menina, mas que ele não sabia nem os nomes, nem as idades e que ele nunca nem registrou, nem deu nenhum tipo de ajuda a essas crianças. Muito bonito, muito macho alfa. Uhum. Pois é, o que também, na minha opinião, diz muito sobre o tipo de pessoa que ele é, mas eu vou me abster a falar mais, até porque se eu fizer isso eu vou me empolgar e eu me arrependo depois. Então, assim, gente, é inegável que era uma família muito simples e muito humilde e que o dinheiro era contado. Era uma situação muito ruim, mas que ficava pior por conta da pão durice do Assis, tá? Ele, inclusive, ele se descreve no depoimento dele para a polícia da seguinte forma: eu sou do tipo que não dá dinheiro para ninguém. Além dele não dar dinheiro para ninguém, para nada, ele escondia comida do restante da família, alegando que se ele não fizesse isso, não sobraria nada para ele. Essa comida era mantida num baú trancado, cuja chave ficava em uma corrente pendurada no pescoço dele. Ele Eita. também se recusava a comprar comida para a semana, mesmo que a família tivesse uma geladeira. O que ele fazia? Ele comprava comida de cada dia quando ele saía do trabalho. E essa comida tinha que ser preparada só quando ele chegasse em casa, porque, segundo ele, não era justo que a família da Maria dos Aflitos usufruísse sem ele da comida comprada com o dinheiro dele. Mas, gente, pra que você tá nessa casa, então? É isso. Então, e calma, que Cê- você que, vai fa- ver que tem. que macho alfa, provedor maravilhoso que você é, que você não consegue prover. E assim, mana, pensa que assim, a- se fosse depender dele, a família só comeria à noite. Eles passariam o dia inteiro sem comer nada, porque ele só comprava pro Então. dia. Então, era comum que ao longo do dia a Maria dos Aflitos tocasse nas portas dos vizinhos pedindo comida, alegando não ter comida em casa. Oh, meu Deus, gente. E um detalhe bem interessante nesse sentido é Mas não que. é típico do macho alfa É. provedor, eu sou o provedor É. dessa casa e tu tá provendo o quê? Dor de cabeça. E, gente, esse vai ser. Eu assisti os depoimentos deles na íntegra. Tipo, eu não sei se foi na íntegra, mas eu vi quase tudo. Eu vou, inclusive, disponibilizar uns trechos para os nossos apoiadores. Quando eu for mandar as imagens de apoio, eu vou colocar uns links de uns trechos do depoimento, porque eu acho que enriquece a percepção do caso. Tá. E uma coisa que me chamou muito a atenção, depois me contem se vocês concordam comigo, vocês vão ver no depoimento, é que o Assis só descobriu que a Maria fazia isso quando ele já estava preso. E quando ele foi a única vez que eu vi esse homem incomodado no depoimento foi quando a polícia falou para ele que isso acontecia.
Que ela ia pedir que ela comida pedia pros comida vizinhos. escondido. Primeiro, porque a polícia Tadinha. pergunta pra ele e ele fala que não, imagina, eu sustentava minha esposa, tinha comida em casa. Aí que ele fala, imagina, eu que provia todo dia, trabalhava lá de sol a sol pra dar comida. E a polícia fala, olha, a gente sabe que ela pedia comida nos vizinhos. Primeiro ele falou, ela tá mentindo. E depois a polícia fala, não, não foi só ela que me disse isso, os vizinhos confirmaram. Coitada, gente. Quando ele é confrontado com essa informação, é a única vez que você vê ele perturbado e ele responde pra polícia: essa mulher vai acabar comigo. Ele responde que ele se sentiu humilhado por ela por Ah, descobrir. ele tá É, humilhado. Ela ele que tá tem que humilhado. bater na porta dos outros pedindo comida porque ela tá com fome, não se humilha. Ele tá humilhado. Pois é. É. E eu Bom, entendo que quando você tem uma família tão grande e um monte de gente dentro de uma casa, eles vão comer a sua comida, alguém sempre come mais que o outro, dá sempre uma briga, mas o que ele estava fazendo de esconder comida e só comprar comida pro dia para ser preparada quando ele estivesse em casa, não é prover, pois é. não é ser macho alfa, não é ser parte da família. Pois é. Então, para que você tá com essa família? Deixa a família em paz, se virar e você vai procurar viver sozinho. Pois é. O café da manhã da família era providenciado pela Jocilene. A Jocilene ia para casa da Maria todos os dias levando pão e coisas de café da manhã. Nossa, E gente. era a Sempre Jocilene uma também. lésbica fazendo o trabalho de um homem alfa. Pois é. Interprete como quiser. Bom, não, além disso, era a Jocilene também quem dava roupas e perfumes a Maria. E Hum, isso o próprio Assis fala, tá? Que essas coisas, assim, que os presentes e tal, era a Josi que dava. o orgasmo, o carinho. Pois é. É, Hum, que você vai ficar revoltada com essa história, já tô te avisando, se eu já tô prepara. revoltada. Não, Nem amiga, começou ainda. amiga, a gente tá só raspando a superfície, tá? Você vai ver, você vai ver. Ah, Ainda assim, gente, a comida era pouca e os filhos e netos, principalmente os netos de Maria dos Aflitos, eram todos muito pequenos e muito magros. ai, meu Tanto Deus. que você vê, a gente vai colocar fotos nas imagens de apoio até também, eles parecem até mais novos do que eles são, por conta de tamanho Ai. mesmo. Além da falta de espaço e da falta de comida, um outro ponto de tensão nesse núcleo familiar era o ódio indisfarçado que o Assis nutria pelos filhos da Maria dos Aflitos. Mas, gente, por que que esse homem tá dentro dessa casa, gente? Vai procurar uma outra família. É Ele por não tem isso que relacionamento com os filhos dele, ele não tem relacionamento com o filho dela. Por que que ele tá dentro dessa casa com esse monte de gente? Ele não é parte dessa família. Ele não quer ser parte dessa família. Eu tô revoltada, Renata. uma coisa que eu me questiono muito, e é por isso que eu quero deixar muito claro que não é só uma questão social de necessidade. Por quê? Você tem um cara que você percebe que não hesitou em deixar os dois filhos para trás, Ah, ele só foi embora, sequer nem, registrou. nem registrou, ele é o provedor da casa e ele odeia todo mundo que está lá. Então, E ele não tem relações íntimas com a mulher dele há anos, nas palavras dele mesmo, e a mulher dele tem um relacionamento que todo mundo conhece com outra mulher. Por que que esse homem não apenas foi embora? Esse é o ponto que eu quero levantar. Será que não tem o sadismo aí? Será que não tem uma alegria de você pegar? Porque isso, gente, vocês não precisam acreditar em mim. Vocês podem ver imagens, que esse caso foi muito documentado. Será que não é prazer em pegar um monte de salgadinho e bolacha, ver aquelas crianças com aquele olho gigante, trancar no armário e pôr a chave no seu pescoço e ir embora? eu tenho certeza. Porque o que É que esse isso que eu homem tá quero fazendo nessa levantar. família, gente? Ele não contribui com nada, com carinho, não contribui, sabe? É tudo nos termos dele, ficar racionando comida. Se você ficar racionando comida, você não tá provendo. É isso. Então, assim, é isso que eu quero levantar, porque você vê a galera falando, ai, mas é um caso da miséria, olha a miséria. Gente, não é uma justificativa plausível tendo em vista esses elementos que a gente Não, e tem. quantas milhares de famílias no Brasil você tem que, assim, gente que tem, tipo, 10 filhos. Meus bisavós tiveram 10 filhos. Meu bisavô nunca fez esse tipo de coisa. É, Tinha racionamento de comida? Claro que tinha. São 10 filhos, são sim, 10 bocas para alimentar, mas esse tipo de coisa, odiar as pessoas com quem sim, você vive, ficar tirando comida delas, sabe? sim. Não. É.
E, gente, o ódio dele, então, como eu falei, ele tinha um ódio indisfarçado por todos os filhos da Maria dos Aflitos e, em especial, ele tinha um ódio maior pela Francisca. O foco, assim, da agressividade dele era a Francisca e os filhos dela. E aqui eu peguei um trecho de uma fala do delegado Abimael Silva, que é um dos responsáveis pelas investigações, falando, né, sobre esse ódio. Ele diz: ele revelou, bem como as enteadas, que o relacionamento entre eles era conturbado, para dizer o mínimo. Ele não falava com nenhum dos filhos da esposa e tinha um sentimento de ódio específico em relação a Francisca Maria, mãe das crianças. Esse ódio era tão grande que ele a chamava de inútil e tola, dizendo que tinha nojo e raiva dela. Ele chegou a falar para a esposa: essa tua filha não procura um homem que trabalhe, só procura vagabundo. E manifestou várias vezes o desejo de que ela saísse de casa. Ele disse que uma vez ela alugou uma casa onde foi morar com os filhos e isso deu um pouco de alívio. E, gente, eu também separei um trecho de uma entrevista para vocês não precisam ouvir de mim, vocês podem ouvir do próprio Francisco, para dar uma dimensão desse sentimento. E aí é o primeiro link do vídeo que eu peguei para você. Tá. Minha dentro sem treinando, praticamente quase inútil. E eu passo o dia todo com o celular, escutando música de apologia, né? Aquela música de mal. Aí eu ficava querendo entender, eu ficava me perguntando ao mesmo tempo, o que é que eu faço e convivo no meio desse pessoal. E, gente, caso não tenha dado para entender o que ele falou, porque é muito difícil entender o que ele fala, eu transcrevi aqui também. Vocês ouviram o jeito que ele fala, então se vocês não pegaram, ele diz: uma mulher dessas não serve para nada, praticamente quase inútil. Passa o dia todinho no celular, escutando música de apologia, aquela música de mala. Aí eu ficava querendo entender, eu ficava me perturbando ao mesmo tempo. O que é que eu faço no convívio com esse pessoal? Gente, um detalhe, a Francisca trabalhava também, tá? Então não é que ela ficava o dia inteiro em casa fazendo nada. Ela tinha um trabalho também, ela passava o dia fora. Tipo, ela também contribuía financeiramente com a casa. A gente não sabe a origem desse ódio. Eu, pessoalmente, penso que tinha algum tipo de atração sexual reprimida aí, tá? Que ele não devia assumir nem pra ele mesmo. Ou mas essa é seja, apenas uma opinião minha, não é um fato. Porque realmente não faz sentido. Porque ela era o alvo do ódio dele. será que ele não tentou nada com ela e ela deu Talvez. um chega pra lá nele? Talvez. Porque ele fica falando que ela não arruma um homem que trabalhe, É sabe? Sendo que ela estranho. trabalha. É estranho. É Tipo, meu estranho. padrasto jamais Mas- falaria isso pra mim. Ai, Natália, tu não arruma um homem, tipo, amado. É. O fato dele deixar muito claro que ele não tinha nada com a Maria dos Aflitos há muito tempo, eu fico pensando se ele não disse isso, com medo de alguém. Porque era uma casa muito pequena, realmente, gente. Eu quero reforçar que eu não estou dizendo em momento algum que não havia pobreza. Havia pobreza, sim. Mas pra mim era algo muito além disso. É. Então, eu não sei se ele não deixou claro que ele não tinha nada com a Maria dos Aflitos há muito tempo, para o caso de alguém ter visto alguma coisa, alguma. Eu não sei, gente. A gente tá especulando aqui, tá? Eu Uhum. não tenho nenhuma confirmação disso, mas eu fico pensando se não foi para encobrir qualquer possível depoimento de alguém que tivesse visto ele tentando ser inapropriado com ela, né? Ah, então, é isso que eu penso. É isso que é a primeira coisa que me vem à cabeça. É, porque É estranho. eu não consigo encontrar outra explicação. É um ódio assim que não tem explicação, realmente. Ah, O fato é que o Assis é uma dessas pessoas medianas que se sentem muito mais inteligentes e importantes do que realmente são, tá? sim. E ele sentia que a família da Maria dos Aflitos estava abaixo dele. Ah, E agora que a gente já tem um panorama dessa família, vamos para a história. Tudo começa no dia 24 de agosto de 2024, por volta das 3h30 da tarde, quando o João Miguel e o Ulisses, que são os netos da Maria dos Aflitos, né, os filhos da Francisca, o João Miguel e o Ulisses são os mais velhos, eles têm 7 e 8 anos. E eles aparecem em casa com um saco de cajus. Até aí, ok. Por volta das 7 da noite, eles começam a passar muito mal. Muito mal mesmo, com enjoo, com dor de estômago, vomitando. E eles são levados para o posto de saúde mais próximo de bicicleta pelo Assis e a Maria dos Aflitos. De lá, eles foram enviados para o hospital de urgência de Teresina, o RUT, né?
Mas, infelizmente, não tinha muito que eles pudessem fazer. O João Miguel faleceu 4 dias depois e o Ulisses ficou internado por mais 2 meses e acabou falecendo em 10 de novembro. A perícia determinou que os dois haviam sido envenenados com terbufós, que é um dos pesticidas que também é conhecido como chumbinho. Ok. Gente, eu não sei se vocês já estavam aqui, porque é um caso um pouco antigo que a gente fez, mas foi exatamente o mesmo veneno usado pela Cíntia Mariano Dias Cabral, a madrasta envenenadora que matou os enteados com feijão envenenado. A gente falou sobre esse caso em um vídeo que foi publicado em 5 de junho de 2022. Eu preciso ir lá ver, porque eu segundo- não lembro desse vídeo, inclusive. Nossa, esse é um caso que, inclusive, conta pra gente se vocês querem um update, porque quando a gente fez esse caso, eles estavam investigando outras mortes bizarras relacionadas ao caso da Cíntia. Eles desconfiavam que ela era uma envenenadora em série mesmo. Não lembro. Depois assista no nosso canal no YouTube. E lembre. Lembre de nós em 2022. Pode, às vezes eu tenho a impressão de que eu não participo desse. Esse é o caso da mulher que pôs chumbinho no feijão, que eles viram que o feijão tava azulado. Menina, eu não lembro de nada disso. Não, meu Deus. Às vezes Você tava bem deprimida em 2022 também. Mas minha filha, parece que eu venho drogada fazer esse podcast. Não é possível, porque toda vez venho aqui totalmente drogada fazer esse podcast. Porque você fala de uns casos e eu falo, eu tava aqui. Bom, gente, segundo o relatório da perícia que foi feito no caso da Cíntia, o terbufós é uma substância tóxica da classe dos organofosforados, sendo utilizado como inseticida e nematicida de classe toxicológica 1. Um dos peritos responsáveis por esse caso alegou que tinha tão pouco material no estômago dos meninos que era praticamente impossível identificar o alimento que continha esse pesticida. Entretanto, seguindo os procedimentos padrão da investigação, o Assis e a Maria dos Aflitos foram chamados para prestar depoimento e os dois falaram categoricamente que os netos tinham sido assassinados ao consumir os cajus dados pela, entre aspas, véia dos cajus, que era um apelido maldoso dado a eles, Tipo, eles deram um apelido para a vizinha de trás, a Lucélia Maria da Conceição Silva. E assim, Tá. eu quero só abrir um parênteses, tá? Que o Francisco era 1 ano mais velho que a Lucélia. E a Maria dos Aflitos tinha a mesma idade que ela. Então eu não sei porque eles chamavam ela de véia dos caju. Tipo, que autoestima da porra. Parabéns pro casal. Porque eles, tipo, os 3 têm a mesma idade, mas eles chamavam ela de a véia dos cajus. Enfim. Fica o parênteses, né? Que bom. Que bom que a autoestima tá em dia. De acordo com Assis e a Maria dos Aflitos, a Lucélia era conhecida na vizinhança pelos desentendimentos com as crianças do bairro. E que, recentemente, um gato tinha aparecido morto, envenenado, em frente à casa dela. E, gente, esse é outro ponto que nunca foi muito esclarecido, tá? Porque, assim, pelo que eu entendi, a Lucélia era meio que aquela vizinha que não é tão legal, assim. A dona Clotilde. Eu pensei exatamente nisso, eu não sabia se eu podia falar. Ela era a dona Clotilde do negócio. Ela era a pessoa que, assim, que ralhava com as crianças. Então, é aquilo. Não dá pra... Porque, calma, deixa eu falar isso primeiro, porque, gente, eu tenho dificuldade com caso que tem muita coisa em aberto, porque eu não quero ser injusta com ninguém, tá? Mas, seguindo a pista que o Assis e a Maria dos Aflitos deram, a polícia fez uma busca na casa da Lucélia e o terbufós foi encontrado na casa dela. Ela foi questionada e ela contou uma história muito estranha, gente. Ela disse que o veneno pertencia ao irmão dela, que era um artista circense itinerante que não estava na cidade e que ele... Entende? Então, E ela falou isso pra dizer que, tipo, ele não pode confirmar porque ele não tá aqui. E que ele tinha comprado esse veneno com o intuito de tirar a própria vida e que ela pegou esse veneno pra impedi-lo de consumir o veneno. E ela também disse que esse mesmo irmão porque o argumento da polícia foi, mas você tirou do seu irmão, mas esse veneno tá aberto. E guardou. Não, tava aberta a embalagem, tipo, tinha sido usado. E aí ela informou que esse mesmo irmão tinha ensinado ela a aplicar terbufós no pé de caju para matar os morcegos.
Então, assim, a polícia tinha o veneno dentro da casa dela, tinha a história contada por vários vizinhos de que um gato foi encontrado morto na frente da casa dela, e ela não negou que o veneno estava na casa dela e que ela tinha usado nos cajus, que, segundo a Maria dos Aflitos e o Assis, tinha sido consumido pelos meninos. Aham. Por conta disso, ela foi formalmente acusada pelos assassinatos e presa preventivamente em agosto. Pro alívio dela, tá, gente? Porque conforme ela mesma contou numa entrevista que ela deu para o UOL, ela diz: eles começaram a depredar a casa comigo ainda dentro. Meu Deus. Agradeço muito a Deus que a polícia chegou no momento, senão teriam morrido eu, meu filho e meu marido. Quando Gente. descobriram que, entre aspas, a véia dos caju tinha matado 2 crianças, a população foi para linchá-la e começou a apedrejar a casa. Nossa, gente. E nisso, gente, ela foi presa. Se vocês olharem matéria da época, saiu em todo lugar. Vizinha presa por matar 2 crianças no Piauí. Aham. Sim, a prisão dela foi amplamente noticiada. Isso em agosto do ano passado. Uhum. Paralelamente, o comportamento do Assis e da Maria dos Aflitos começou a chamar a atenção dos amigos e familiares. Porque, durante o processo de sepultamento do João Miguel, no momento de fazer os preparativos para o enterro, o Assis perguntou se seria possível e mais barato já cavar a cova do Ulisses, que ainda estava no hospital lutando pela própria vida. Mas, gente. Lembra que o Ulisses morreu 2 meses depois só, né? Nossa, gente. Quase 3, ele foi morrer em novembro. Então, assim, ele já falou, já não dá pra fazer 2 covas? Ele já tava esperando, então. A Josilene, também percebeu que a Maria dos Aflitos não tinha ido visitar o Ulisses no hospital, tipo, nenhuma vez. Ela, a Josilene, que tinha... Gente, elas estavam juntas há 8 anos. Os meninos praticamente nasceram quando ela começou o relacionamento com a Maria dos Aflitos. Aham. Então, ela tinha uma afeição muito grande por eles. Claro. E foi a Josilene que se dispôs a ir para Teresina cuidar do Ulisses no hospital e ela acabou sendo demitida do trabalho pelo alto volume de faltas. Tadinha. E ela chegou a falar para Francisca como ela estava descontente com a postura da Maria. Claro. Ela chegou a mandar ela, cadê a Maria? Como assim? Os netos são dela. Eu trabalho, ela não trabalha. Por que ela não tá aqui? O que tá acontecendo com a Maria, sabe? Ela expressou esse descontentamento por mensagem de texto que ela trocou com a Francisca. Aham. Quando o corpo do Ulisses foi enterrado, em novembro, o Assis abraçou a Maria dos Aflitos e disse, e várias pessoas ouviram, tá? Agora a gente vai ser feliz. E aí, gente, algumas fontes dizem que ele disse isso mais pra frente e outras fontes dizem que ele disse isso no enterro do João Miguel, mas a maioria das fontes diz que isso aconteceu no enterro do Ulisses. Então eu mantive essa versão, mas é fato que ele disse isso pra ela em um dos enterros. E algumas pessoas ouviram. E algumas pessoas não só ouviram, como procuraram a polícia. Tá. A gente só não sabe em qual enterro isso aconteceu, mas isso foi documentado pela polícia, que isso foi dito de fato. Mas, gente, e aí, quando a imprensa chegou, porque o caso foi bem midiático, nessa época o caso ainda estava mais local, mas ainda assim teve uma cobertura bem ampla da imprensa. No que a imprensa chega, o Assis chorou, fez questão de carregar os caixões e deu um monte de entrevista, assim, melindrosa, sabe? A Maria se mostrou igualmente desolada, dizendo que agora a casa estava muito triste, muito silenciosa. E em uma dessas entrevistas, o Francisco disse: a polícia vai colocar a mão no verdadeiro culpado e colocá-lo atrás das grades. E é com essa fala, um tanto quanto profética, que a gente encerra a parte 1, tá, gente? Como, Renata? Você vai me deixar aqui? Você vai ouvir a parte 2 agora. Na verdade... É que eu você fiquei não, muito... são você, desculpa, gente. Eu estava muito Natália, interessada. Eu tava você não entrando, tem... no... Sabe quando o filme começa a ficar bom? Natália, você não tem ideia do que vem por aí. Você não tem ideia do que vem por aí. Eu tô falando sério. A gente só começou, gente. Eu preciso saber mais. Olha aí, gente, essa é a sua chance. Se você não nos apoia ainda, essa é a sua chance de nos apoiar. E depois de amanhã ver como essa história acaba. Pois é. Aí. Exato.
Mas é isso, gente. A parte 1 é mais curtinha, tá? É que a parte 2 acontece tanta coisa. Bom, a Mas parte 1 tanta foi só a coisa. gente tentando entender quantas pessoas tinha naquela casa e quem era É. filho de quem. Então tá tudo bem. Não, mas a parte 2 prepara, porque eu já alerta gatilhos todos, tá? O bagulho vai ficar louco. O clima horrível vai se formar, tá? Tá, vai criando-se um clima terrível. Vai criando-se um clima terrível. Preparem os corações, vocês foram avisados. A gente vai gravar imediatamente para que vocês recebam com 2 ou 3 dias de diferença, né? No domingo e na quarta-feira. E é isso. Muito obrigada pela sua audiência. E pela paciência, e pela Suculência. E sejam bons. E busquem conhecimento. E Hadebra. Slow. Se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!